Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Hoje nós temos uma palestra muito especial, o renascimento da língua hebraica e a continuidade na diáspora. E quem vai nos brindar com essa palestra, nada menos que a nossa queridíssima Morá Esther Zuckman. Antes de ler o currículo dela, eu queria dizer que eu conheço a Morá e adoro a Morá há muito tempo, desde o tempo que as crianças eram pequenas, estudando lá a Karine, o Daniel Vengrover, no Colégio Israelita, e a gente viu as crianças crescendo. E hoje estamos com a Morá Esther aqui. Eu vou ler o currículo judaico da Morá Esther. A Morá Esther, na área de Educação e Cultura Judaica, ela trabalha na Agência Judaica em Jerusalém, em Kiryat Moriah, professora no. Então, vou dizer tudo que ela é professora aqui. Não, Marrom, já trabalhei com a agência já judaica. trabalhou, ok. Então, já trabalhou na Agência Judaica, no Marrom Le Madrihei Hutz Laaretz, Instituto de Formação de Liderança Judaica na Diáspora para diferentes movimentos juvenis sionistas. 2, Mahon Emorim Grimberg, Instituto de Formação de Professores para a Diáspora. O 3, coordenador do Departamento de Educação Infanto-Juvenil do Centro Comunitário Joseph e Carolina Cruz, em Romema, Jerusalém. B, Língua Hebraica Brasil. No Rio de Janeiro, Escola Eliezer Steinberg, Escola Barilan. Porto Alegre, na URGS, Núcleo de Estudos Na URGS. Judaicos. Na Na URGS. URGS, ok. Na URGS, Núcleo de Estudos Judaicos. Na PUC, Departamento de Línguas Estrangeiras. Na Cibra, no curso Shorashim. Em São Paulo, no IL Peretz, Colégio Yavne, sinagogas Beit e Ohel Yaakov, na Bait. USP, né? No Bait e na Ohel Yaakov. No Beit e Ohel Yaakov. Na USP, Departamento de Estudos Judaicos. Língua hebraica nos Estados Unidos, nas escolas judaicas Beren Academy, Bruriá e Hebrew Academy. Atualmente, trabalha como professora de hebraico e cultura judaica pelo Hebrew Language Society, entidade sem fins lucrativos, atuante na divulgação, ensino e formação de professores de hebraico para a diáspora. Então, com a palavra, nossa queridíssima Morá Esther. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, sabe, agradecer a você, Carlos, porque realmente, assim, Porto Alegre, você é uma das pessoas que se cruzaram comigo em Porto Alegre, porque eu não sou de Porto Alegre. Eu vim a Porto Alegre e eu fui acolhida em Porto Alegre por algumas pessoas. E o meu entrelaçamento com a Cibra se dá de uma maneira muito especial, porque algumas pessoas acabou assim sendo. Vocês sabem, quando vocês vêm de um outro lugar, vocês cruzam com pessoas, e aconteceu que as pessoas que eu me relacionei e que a Cibra se relacionou comigo, é sempre dos dois lados. Aconteceu que foi na Cibra. Então, dentro da coletividade judaica de Porto Alegre, a Cibra é realmente, para mim, assim, um pouco da minha extensão, se eu posso falar assim, de acolhimento, de casa, porque eu tenho pessoas muito amigas, que inclusive tem uma pessoa aqui também que me conhece de muitos anos, que não tem nada a ver com Porto Alegre, e outras que a gente, ao longo dos anos, por exemplo, a Belinha, que está aqui, ela também veio a ser minha aluna numa época, quando eu
sabe, assim, eu nunca pensei, né, Belinha? A Belinha, a mãe do Daniel, e, consequentemente, eu fui morar da Belinha e depois acabei conhecendo o Daniel também. Então, vocês sabem como é que são essas coisas. Isso aí é uma colcha de retalhos que a vida nos apronta, e é verdade que Porto Alegre, a Cibra, é um pouco da minha colcha de retalhos. E eu digo que é uma colcha de retalhos porque eu sou israelense, eu nasci em Israel. E a língua hebraica é uma língua muito cara para mim, porque ela é minha língua materna. E a minha família, por parte de pai, eu sou a quarta geração nascida em Israel. O meu, por parte de pai, meu pai, minha avó e meu bisavó nasceram em Jerusalém. Então, aqui tem uma série de coisas que fazem com que eu venha acabar a ser uma professora de hebraico e de educação judaica. E eu acho que as coisas não são assim, elas não caem assim de maduro, porque elas estão muito ligadas mesmo à nossa formação como pessoa, que é pela língua, por e pela língua que nós nos formamos como pessoa. Então, essa língua me é muito cara, me é muito cara. Ok, o tema de hoje é a língua hebraica e a sua continuidade na diáspora. Ao refletir sobre a língua hebraica, eu resolvi, para fins assim mais didáticos, dividir esse nosso bate-papo, essa conversa, se vocês quiserem, em 3 diferentes momentos. O primeiro momento eu vou dedicar à língua hebraica, a formação dessa língua, onde que ela aparece, por que essa língua, né? E, afinal de contas, a língua hebraica. Num segundo momento, para poder falar da continuidade, eu vou levantar, inevitavelmente, o renascimento da língua hebraica. Eu tenho que me referir a ele como um marco histórico importante. E, em terceiro lugar, nós vamos conversar sobre a diáspora contemporânea e o status, o lugar da língua hebraica nessa diáspora, que nós todos fazemos parte dela quando não estamos vivendo em Israel. Então, eu, assim, por uma questão eu acho que vai ser interessante, eu vou compartilhar com vocês, né, um PowerPoint que eu tenho. Se alguém quiser me interromper com uma coisa muito, muito, muito pontual, não tem problema. Mas desde que seja muito pontual, para mim poder conversar com vocês de uma maneira assim, um pouco mais tranquila, depois que eu expor o que eu preparei para vocês hoje. Essa é a minha proposta, mas, claro, se alguém no meio quiser levantar, questionar alguma coisa e tiver ao meu alcance, vou eu me fazer o melhor de mim mesma. Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que diz respeito ao que eu vou apresentar a vocês hoje, que é a língua hebraica. Deixa eu me referir aqui. Eu gostaria de saber se todos estão vendo o que eu estou escrevendo aqui, se eu estou compartilhando e vocês estão enxergando o que A gente enxerga em modo edição. Em modo edição. Espera um Edição, pouco. isso. Teria que passar para modo apresentação, só isso. Ok, vamos fazer isso já já, apresentação. Eu acho que é isso aí. Maravilhoso. Perfeito. Não, mas aqui, espera um pouquinho, apresentação, mas não é bem isso. É só Ok, mas pôr essa não é a primeira. Esse não é o Não, primeiro. é, É só dar um, ó, é só dar um. Tá, isso, tá, 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 agora tá, sim. tá, 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 tá. Ok. Então, gente, Bruhim Abaim la Safá Ivrit, sejam muito bem-vindos à Safá Ivrit.
Aqui está o meu contato, Moraes Terra Hebraico de e-mail, aqui está o meu nome, Esther Schurman. E vou eu continuar aqui nesse percurso. Para poder falar sobre a língua hebraica, em ivrito a gente fala Sefá, a ivrit, então eu vou falar sobre, primeiro, a importância dessa língua, né? A importância linguística do hebraico, a sua coexistência com línguas vernáculas em várias épocas da história judaica, em vários lugares da diáspora, ela se deve a determinações históricos, sociais e culturais do povo judeu, em sua trajetória plena de rupturas, contradições, avanços, transformações e a sua continuidade como língua oficial do atual Estado de Israel. A língua hebraica esteve no exílio, assim como o povo judeu. A língua, como a nação, não pôde ter uma vida normal. Entretanto, apesar de suas difíceis condições de vida, ela manteve a sua força e a sua vitalidade. Eu achei que isso aqui teria que ser um primeiro momento para vocês poderem acompanhar todo esse desdobramento, porque a língua hebraica é a historicidade judaica. Em qualquer momento que eu pense na língua hebraica, eu estou pensando na historicidade judaica. É aceito entre os estudiosos de linguística a ideia da criação do alfabeto entre os séculos 17 e 18 antes da Era Comum, época dos patriarcas, na região semítica norte, Síria, Palestina e Fenícia. Certo ou não, não há dúvida que a criação do sistema alfabético, onde cada sinal gráfico representa um som, foi uma ideia genial e representou um grande avanço e uma contribuição significativa para o desenvolvimento da humanidade. Se compararmos o sistema alfabético aos sistemas anteriores vigentes na região, o hieróglifo adotado pelos egípcios, onde cada sinal pictórico significava uma palavra, ou o sistema mesopotâmico cuneiforme, onde um sinal gráfico representava uma ou várias sílabas, sistema ainda adotado pelos chineses, imaginamos a quantidade imensa de caracteres que deveríamos aprender para uma simples frase. É indubitável a vantagem de aprendermos somente 22 a 30 caracteres e juntando-os, formamos as palavras. Opa, eu tenho que, me desculpem um minutinho, eu saí aqui e eu estou tentando voltar para a minha apresentação, gente. Eu não estou achando o meu mouse e não sei como é que eu vou fazer isso. Só um minutinho. Perdi o mouse, Carlos, não sei o que eu tenho que fazer. Dá uma mexidinha que ele aparece. Espera um pouquinho. Acho que é isso aqui, ó. Acho que agora eu vou. Agora Ok. isso. Ok. Beleza. Então, para nós entendermos um pouco quando a gente fala, né, como foi adotado o sistema pictórico, né, aqui nós temos, por exemplo, os hieróglifos, tá? Isso aqui, vocês veem, cada letra ou cada palavra é representada por um desenhozinho, né? Vamos mais adiante um pouquinho e vamos entender aqui, ó. E depois desse sistema de hieróglifos, como um avanço, nós temos a escrita cuneiforme mesopotâmica. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que, dentro da história judaica, nós sempre nos referimos ao primeiro hebreu como Abraão, Avraham. Avraham Ayehudi. Essa região aqui, gente, a Síria, a Suméria, vocês estão vendo a cidade de Ur, da onde a Bíblia hebraica nos conta de que saiu Abraão, da cidade de Ur, e ele vai para uma cidade chamada Haran, que é aqui no norte. Então, aqui, ó, Haran fica aqui mais ou menos. Então, nós estamos vendo que a língua hebraica, como nós sabemos que que a Torá foi escrita nessa língua, ela tem origens numa região mesopotâmica, onde o sistema de língua já estava avançado,
já havia uma escrita cuneiforme, ok? E aí nós vamos ver, por exemplo, que na escrita cuneiforme da Mesopotâmia, né, fica na Mesopotâmia, né, os sumérios são os que introduzem esse sistema linguístico. E aqui eu trouxe uma pequena evolução da escrita da língua hebraica. Aqui vocês podem ver, se nós pegamos o Aleph, por exemplo, Beit, Gimel, Dalet, são aquelas 22 letras que formam o alfabeto hebraico, nós vamos ver que elas têm uma evolução desde a época paleolítica. Vocês têm o Ivri, depois vocês passam por um Aleph que vocês conhecem, que é o Aleph antigo, depois vocês têm para escrita antiga também outro tipo de escrita antiga, Ktav Rashi, que é um outro tipo de Ktav que foi desenvolvido pelo Rashi. Depois vocês têm o Ktav que foi escrita a Bíblia, que a gente chama aquela escrita mais quadradinha. Depois vocês têm aqui um Aleph Bet e aqui a cursiva. Essa é uma evolução do estilos diferentes de escritas da língua hebraica. Ok, vamos passando. A língua hebraica, ela descende das línguas da região semítica norte, e nós podemos dividi-la em 2 estágios. O hebraico antigo, ou ivri, assim chamado na língua hebraica, ivri, falado e escrito desde a época dos patriarcas. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, que as fotografias estão me atrapalhando a ler aqui, mas eu vou... Isso. O hebraico antigo, o ivri, assim relatado, falado e escrito desde a época dos patriarcas até o cativeiro da Babilônia, meados do século V, antes da Era Comum. Ele é de origem canaanita. E é importante que a gente diga isso, que é de origem canaanita, porque os judeus, segundo a história judaica, quando eles conquistam a terra de Canaã, dos canaanitas. E a escrita quadrada, que é um outro estágio da língua hebraica, ou a shuri, também assim a gente se refere a ela é adotada após o exílio na Babilônia e ela é derivada do aramaico e da qual deriva o hebraico moderno. E um outro fato importante que eu achei de colocar é que na época do Ezra e Neemias, o Ezra, ele coube a organização espiritual e religiosa do povo, e a compilação da Torá na escrita quadrada, que é a escrita que é adotada até hoje, e a sua interpretação, tornando a guia espiritual e caminho da vida do povo judeu. Então, essa escrita que é mais próxima ao que nós conhecemos é da época do Ezra. Vamos continuar mais um pouquinho. E aqui, por exemplo, vocês podem fazer uma analogia. O Ain, Veit, o Beit, né? Veit, eu vou dizer, Ivrita aqui está escrito, né? Então, o Aleph, Veit, o Resh, Yud e Tav, na linguagem antiga, era escrito assim. E na quadrada, que é a mais moderna, ela é escrita assim. Então, vocês podem exatamente ter uma ideia. Por exemplo, aqui tem um documento da escrita antiga, tá? Da Torá. Aqui é um documento da Torá. E aqui eu tenho um outro documento já da escrita quadrada. Moshe Kibel Horá Misinai Umasra leYoshua veYoshua lazkenim vazkenim laneviim vaneviim masru leanshei knesset adolah veem. O que a gente tem aqui? O Moshe recebeu de Sinai a tradição, passou ela para o Yoshua, Yoshua passou ela para os Zekenim, que são os nossos... tem uma tradução melhor, que não seriam os velhos, anciões. Os anciões, estes passaram para os nossos Neviim, que são os nossos profetas. Os Neviim passaram eles para a grande assembleia, e assim por final. Mas eu posso ler perfeitamente esse tipo de ivrito, porque eu não tenho problema de ler ivrito, ela é quadrada, eu consigo ler. E aqui também, já quando aparecem, né, os sinais diacríticos, que foram só muito mais tarde acrescidos pelos maçoretas. Aqui, por exemplo,
que eu posso ler, não tem problema nenhum de ler. Vaiach remot Moshe, Ever Adonai, Yomer Adonai El Yoshua, Makatuv po, Kitono Mishrato Mishrei Lemor. Não tenho problema de ler, é uma linguagem fácil, tem inclusive sinais diacríticos, então não temos problema nenhum de ler o Ivrit. Ok. Daí eu vou passar pelo seguinte, gente, o segundo templo, ele marca, né? O segundo templo, essa destruição do segundo templo do ano de 70, da Era Comum, ela marca realmente um marco histórico importante, com projeções importantes para a língua e para o povo judeu. Então, assim como ela marca, ela é um ponto divisório dentro da história judaica, ela tem reflexos também na língua. Então, o povo judeu, o que acontece? Teve esse rompimento, né? Os judeus perdem o templo, no entanto, eles conservam suas tradições, língua e escrita através da Torá até os dias de hoje. E isso, gente, não são todos os povos que conseguem fazer isso e conseguiram fazer isso. E com a destruição do templo em Jerusalém, a dispersão do povo judeu, a sinagoga vai se tornar esse centro espiritual nas diversas comunidades espalhadas por esse mundo, né? E as yeshivot, aí são criadas as yeshivot, são centros de estudos religiosos, que começam a se encarregar da alfabetização e da educação, e isso vocês sabem que é graças a isso, né, a esse sistema, a Idade Média, quando o alfabetismo era recorrente, o mesmo não ocorre entre os judeus, justamente porque nós temos as sinagogas que vão se encarregar, as yeshivot, passando pela... Eu estou correndo aqui rapidinho, até a Idade do Ouro, né? Assim, chamada, né, pela liberdade criativa proporcionada a árabes e judeus, e a língua hebraica, então... Opa, passei rapidinho demais. Aí, com a destruição do templo, né? Passamos para a Idade de Ouro, perdão, e aí que entre o século VIII até, nós sabemos mais ou menos, o século XV, a língua hebraica limitou-se mais a assuntos religiosos. Durante a Idade Média, não é que não tem nenhuma criação, vamos assim dizer, judaica, ou livros não são escritos, sim, mas ela se concentra mais em assuntos religiosos. E além do uso corrente nas sinagogas, não podemos esquecer que o hebraico serve como escrita. A escrita hebraica, para três grandes, são obras gigantescas, minha gente. A Mishnah, o Talmud, o Agmará, se vocês quiserem, e o Zohar. Ele é escrito em ivrito. Ok. Agora nós estamos também, outra vez, voltando à historicidade, que com a retomada da Península Ibérica pelos católicos, os judeus são expulsos da Espanha e Portugal. A Espanha, nós sabemos, perde um gênio da grandeza de Maimônides, o movimento renascentista começa a florescer na Itália, é desenvolvido desde o século XII, pelos judeus de origem alemã, um dialeto que mistura o alemão com termos hebraicos, é o Yiddish, que nós sabemos que todos os judeus da Europa Central e Oriental acabam falando o Yiddish, o qual ele difundiu-se entre os judeus do leste europeu, está escrito aqui Ashkenazim, e, paralelamente, desenvolver-se os judeus da Península Ibérica, os que saíram da Península Ibérica, o ladino, que não começa na Espanha, não, é depois que eles saem da Espanha, é que eles começam a desenvolver o ladino, que é um dialeto hispano-hebraico. Agora, é importante dizer que tanto o ladino como o Yiddish são grafados com caracteres da língua hebraica. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Het. Ok? E isso é um dado importante para linguistas. E desde o século, eu trago mais também uma data importante. O século XII, a Bíblia foi traduzida para a língua Yiddish. Vocês imaginam aqueles judeus que não sabiam ler ivrit? Eles agora têm acesso à leitura da Torá através da língua Yiddish. Que maravilha, né? Ok. Agora, passado essa rapidíssima coisa,
eu tenho que falar, para poder falar sobre a continuidade da língua, como eu disse anteriormente, eu tenho que passar sobre o renascimento nacional judaico e, como consequência, a língua hebraica. Eu vou dar uma paradinha. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa até então? Morar, eu só fiquei com uma dúvida. Tinha uma parte que você estava falando que alguma coisa era derivada do aramaico. Eu não entendi bem o que que era. É o seguinte, os judeus, quando foram cativos para a Babilônia, a língua franca da Babilônia é o aramaico. E eles chegando lá, eles começam a ter contato com o aramaico, coisa que eles não tinham antes. Tanto é que o Talmud Bavli, que nós chamamos babilônico, muita coisa é escrita em aramaico, por causa da língua franca nessa região da Babilônia, onde... E nós sabemos que, por exemplo, o livro de Daniel, nós sabemos, por exemplo, que alguns livros da Torá, nós temos muita coisa em aramaico. Basta dizer que o Kadish nosso na sinagoga, que nós fazemos no Shabat, não é ivrit, é aramaico. Itkadal veitkadash shemer rabá é aramaico. Agora, é importante também, já que você me perguntou, o aramaico dos arameus não é exatamente o aramaico dos judeus? Porque os judeus, é importante dizer isso, vocês sabem que os judeus eles têm uma língua muito peculiar, os Eudim, não adianta. Eles falam ladino, eles falam aramaico, eles falam o que você quiser, mas eles têm uma coisa judaica na coisa deles. Talvez a gente pode um dia ver o que são essas línguas judaicas, como é que elas se formaram exatamente. Porque o próprio Yiddish, vejam bem, eu não sei Yiddish. Eu acabei topando com Yiddish por causa do meu hebraico. Eu fui dar aulas para pessoas que vieram, que falavam muito bem o Yiddish. E eu fui falar com eles algumas palavras e eles me falaram assim, eu dizia assim, até me odei mais sonim, vocês sabem o que é sonim? Ele me dizia, sonim? Ah, nós sabemos o que é sonim, claro que nós sabemos o que é sonim. Sonim, mas é o ovo ou a galinha? Sonim, ela veio do ivrit, de sonim. Git Shabbos, eu sempre me perguntei se Git Shabbos, por que é Git Shabbos e não é Shabbat? Os Yehudim, Ashkenazim, para eles, a letra Taf é pronunciada como se fosse um Samer. Eles não vão falar Shabbat, eles vão falar Shabbos. O Taf vira Samer. E isso eu aprendi sozinha. Descobrindo assim, fui passando, mas por que o senhor fala Git Shabbos? Eu dizia, fala Shabbat Shalom. Shabbos, 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 Shabbos. Tá bom, Shabbos, 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 Shabbos. Mas aí eu vou descobrindo que esse Samer no Yiddish é o nosso Taf. É o Taf, eu digo nosso. O ivrit é meu, né? O nosso ivrit. É mais ou menos isso que eu quis falar quando eu me refiro à Babilônia como um centro de língua onde o aramaico é falado. E aí a influência acaba, não tem jeito, os judeus começam a falar arameu. Esses que não falavam aramaico começam a falar aramaico. Bom, gente, eu vou passar rapidinho pelo Renascimento Nacional Judaico. O Renascimento Nacional Judaico é rapidamente também. Nós temos que entender uma coisa aqui, eu vou parar, eu acho importante falar disso. O hebraico, uma língua viva na antiga terra de Israel, ela ocupou um lugar particularmente relevante no conjunto de escrito que os hebreus antigos e seus descendentes históricos judeus produziram em língua hebraica nas diferentes épocas e lugares, como nas várias formas de expressão literária. O que é importante aqui falar, aqui tem muita coisa, que a Torá, Neviim e Ketubim, juntamente com a geografia, o Kidvei Kodesh, eles são, juntamente com outra produção literária, eles são a produção literária do povo judeu. Essa é uma produção literária escrita, documentada
E aí, claro, quando eles vão para a Babilônia, eles começam a falar o aramaico, depois nós temos a civilização grega, que eles entram em contato com a civilização grega. Nós sabemos que, inclusive, a Torá é traduzida para a Septuaginta, então sentam lá 70 sábios e traduzem a nossa Torá para o grego, quando vocês sabem que tradução é mais interpretação do que, às vezes, tradução, e por aí vai. Depois ela foi traduzida, a Vulgata foi traduzida para o latim, então nem se fala. Mas o que nós temos que pensar, quando a gente fala isso, que é a partir do exílio da Babilônia que os judeus entram em contato com outras línguas, que até então eles falavam ivrit. Aí começa a aparecer o aramaico, aí começa a aparecer o grego, e aí foi. Depois aparece o latim, e depois aparece todos os países que eles passaram. Na Espanha, espanhol, na França, o francês, aí nós vamos chegar lá, tá? E, claro, eu vou aqui pular rapidamente, não tem jeito. Então, esse período é chamado dos 1.300 anos, que é desde a conquista da terra de Israel até a revolta de Bar Kokhba, nos anos 131, 134, né? E durante esse exílio que eu falei para vocês, não é só os judeus que estão em exílio, a língua entra para o exílio, e aí eles começam a falar outras línguas, até que aparece o senhor Eliezer Ben Yehuda, que é o expoente máximo, né, dessa época que a gente fala do renascimento da língua hebraica, tá? Ok. E aqui nós vamos falar que o renascimento da língua hebraica e sua transformação em língua moderna, ela deve-se aos intelectuais judeus, escritores e filósofos da diáspora que haviam participado do movimento de iluminismo judaico, Ascalá, iniciado no século XIX na Europa ocidental, perdão. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma fotografia. Quem já ouviu falar no Chaim Nachman Bialik, que foi o poeta nacional judeu máximo que nós tivemos? Quem não leu, eu, na minha infância, eu sou obrigada a dizer a vocês, eu, como israelense, falar em Chaim Nachman Bialik é como a gente falar na Essa de Queiroz, tá? Porque não tem jeito não conhecer o Chaim Nachman Bialik. E até musiquinhas pequenininhas eu cantava e não sabia que era dele. E ele tem uma coisa chamada Kena Tzipor. Kena Tzipor ben ha'etzim ubeken la shalosh beitzim. Até rimas tem aqui, né? Que é a palavra beitzim com etzim, para quem entende um pouco de ivrit, beitzá, tararará. E, claro, o Eliezer Ben Yehuda, que é a pessoa que vai levar com muito afinco todo esse renascimento. Vou passar um pouco mais adiante, e esses homens, e não só o Eliezer Ben Yehuda, eu estou falando da intelectualidade, esses homens eles contribuíram de forma significativa para dar à língua hebraica status de língua nacional moderna. A língua sagrada, que durante séculos serviu o povo judeu suas preces e orações, foi laicizada e passou a ser usada como uma língua cultural secular, antes mesmo de se tornar a língua de uso diário do empreendimento sionista. Quer dizer, não, foi antes do sionismo político que a língua já foi laicizada. Antes do sionismo político, ok, gente? E aqui eu escrevi em ivrit, mas não tem sentido, para quem não lê ivrit isso não tem, mas só para mostrar para vocês que já o que está escrito aqui é sobre o Chaim Nachman Bialik. Eu encontrei um documento do ano de 1917, em Moscou, o senhor Chaim Nachman Bialik, no primeiro congresso dos amantes da língua hebraica, ele faz uma declaração já. Em 1917, gente. E eu tentei traduzir na melhor forma possível o que o senhor Chaim Nachman Bialik escreveu em Moscou no primeiro congresso. Não sei se interessa ler ou não, mas resumidamente o que ele fala, que eu acho assim que a língua é o que diferencia uma nação das outras, ele fala. É um fio no qual
rimam as muitas transformações da alma. O eu da nação é tecido em suas costas. Tudo é lavado. Qualquer diz, tudo é descartado. Tudo é levado, roubado, levado, nem mesmo a terra. Ele fala, nem mesmo a terra, ela também é roubada. Tudo, menos a língua. Se eu sei uma língua, ninguém vai me tirar de mim essa língua. E aí ele vai falando que língua e nação, para ele, são sinônimos, tá? Essa é a mensagem do Chaim Nachman Bialik, em 1917. E, claro, eu tenho que falar sobre o nosso amigo, né, o Ben Yehuda, expoente principal do renascimento da língua hebraica. Ele vai emigrar em 1881 para Israel, mas já em Viena. Ele escreve um artigo num jornal chamado Shachar, que chama um problema importante. E qual era o problema que ele fala? Ele fala o seguinte: os judeus, evidentemente, não poderiam sobreviver como nação sem retornar à terra de seus antepassados, mas tampouco sobreviveriam como entidade nacional definida sem um idioma próprio, nem a língua dos seus progenitores, a qual deveria se empregar não somente, ele fala, na sinagoga e nas revistas literárias, mas também para fins de comunicação cotidiana em todos os assuntos a qualquer hora do dia. Então, já naquela época, começa a despertar um sentimento nacional judaico, onde nação e língua estão indo junto. E aí, depois, o Herzl vai se inspirar também nessa ideia. Mas aí é depois. E aí nós temos que ele vai insistir, né? Ele chega à Palestina, ele vai insistir, né? Em falar o hebraico para aqueles que consideravam ela língua sagrada e usavam ela somente nas orações e estudos bíblicos. Mas o lema dele era um povo, uma língua. E ela foi adotada. Quem vai se engajar muito bem, gente, são esses intelectuais, e eles formam, então, um comitê para a língua hebraica em 1890. Ok, e a fase decisiva do renascimento da língua hebraica foi uma transformação em low language. O que quer dizer low language? É a penetração dessa língua, e uso em todas as atividades da linguagem do homem em sua rotina diária, na família, no trabalho, no consumo, tudo. E ela pode ser concretizada, essa fase, porque os grupos sionistas seculares, todos eles sionistas, então, movidos por um entusiasmo revolucionário, eles não hesitaram na profanação de símbolos tradicionais religiosos em sua nacionalização, em favor do seu projeto nacional. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos, né? Como é que o ivrit começa a ser introduzido na rotina. Aí tem influência do Yiddish, tem influência do russo, tem influência do árabe, e tem influência de vários lugares. Olha aqui, eu tenho aqui um jornal Yiddish aqui, e como vocês veem, algumas palavrinhas em Yiddish, o alfabeto é em ivrit, mas a língua é Yiddish. Eu tenho um jornal de muitos anos atrás, Maariv, que é um dos jornais que são dos jornais de Israel, Yediot, Maariv, Haaretz, Yodat Ma, uma opção de jornais que aparecem todos os dias lá. Já nós temos aqui um jornal escrito totalmente em ivrit, todo mundo lê ivrit. Quer dizer, isso aí pegou, gente. E como vocês sabem, como ivrit, como qualquer outra língua moderna, ela está sujeita a infinito contato com outras línguas, né? Nem se fala aqui com o inglês hoje em dia, né? E ela, por sua vez, ela vai se encontrar sempre em um processo que eu vou chamar ele de hibridização. Aqui vocês têm, por exemplo, escrito Rehov Rambam, está escrito em árabe. Aqui vocês, vou mostrar mais um que talvez é melhor ainda. Ó, por exemplo, esse daqui. Aqui está escrito proibido fumar. Está escrito em inglês, no smoking, mas está escrito também russo. Os russos, não esqueçam, que acabam, logo depois, né, que rompe-se a cortina de ferro, uma massa de russos emigra para Israel, então Israel também, entre os sinais que ela coloca, fora o inglês, fora o hebraico e o árabe, ela já começa a colocar
coisas escritas em russo. Ok, e vou passar agora para a minha fase final, que é entre Israel e a diáspora, que é a continuidade dessa língua hebraica. Até aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar? Vou prosseguir. Vou prosseguir Ah, para depois. não, eu só queria colocar que eu reconheço a importância do Eliezer Ben Yudá, mas logo que eu comecei a estudar hebraico, eu ficava bravo com ele, mas tinha que botar essa língua difícil para a gente estudar. Agora eu já fez as pazes com ele. Não, e eu acho que quando eu comecei a pesquisar mais sobre ele, sabe o que que me incomodava, Carlos? Que ele foi tão ríspido e tão duro com a mulher dele, com o filho dele, porque dizem que o filho dele foi o primeiro, né, filho de um pai que falava só ivrito em casa, e tem um lado dele que é esse lado rígido, né, assim, de falar só ivrito. Claro, ele é o precursor, mas ele foi muito rígido com a própria família dele, com o próprio filho dele. Isso assim que me chamou a atenção quando eu comecei a ler um pouco É, sobre ele. É, tem um filme que mostra, né, as primeiras crianças tentando falar só em hebraico, sabe? E um ali ajudava o outro, ou pressionava o outro para o outro falar só hebraico, e acabaram aprendendo. mas não é fácil, né? Se a gente para pensar, não é muito fácil toda essa mudança de uma língua para outra, né? É bem dura, mas ela acabou dando certo e teve êxito, porque realmente havia ideologias, pessoas que trabalhavam em prol, abriram escolas, e tudo começou em Jerusalém, abriram escolas, se formou, né, então, essa Veidá, né, a Veidá de Vada Lashon, né, e claro, muito por causa dessa insistência, né, política, ideológica. Ok, gente, essa última parte da minha apresentação, e eu vou também vou ser breve, porque eu gostaria de estar conversando um pouco com vocês, ela vai se referir realmente das relações entre Israel e a diáspora. Ok, nós falamos, eu já tentei passar para vocês que esses intelectuais, escritores, eles que fizeram, que formaram, né, que fizeram parte, né, desse processo de revitalização da língua hebraica, eles eram pessoas muito cultas. Eu sou obrigada a dizer isso no sentido de que não eram assim qualquer pessoa, eram escritores, eram filósofos, eram pessoas realmente muito intelectualizadas. Eles vieram de uma ampla e rica cultura judaica. E essa tarefa de renascimento da língua sagrada, ela foi feita com eles com muita reflexão. Por exemplo, tem artigos onde o Gershon Scholem, o Rosenzweig e o próprio Ben Yehuda discutem entre eles que palavra eu vou colocar, que palavra eu não vou colocar, porque a Torá, gente, ela não é só palavras, ela é um código moral, né? Filosófico, social, carrega dentro dele muita coisa, e eles discutiam entre eles. Agora, nós sabemos que essa concepção e esse cuidado que esses intelectuais tiveram, ela acaba se modificando radicalmente com a vinda da geração dos Sabras, filho de imigrante nascido em Israel, cuja língua materna era o hebraico, secular, desprovido totalmente de qualquer conotação de língua religiosa secular. Eles nem sabiam o que é Torá, nunca leram muito deles a Torá. E vocês sabem, quem conhece Sabra, quem teve contato com Sabra de uns 40 anos atrás, Sabra é Dugri, Sabra é Hutzpan. Ele é objetivo, ele não gosta de falar muito, ele vai falar em breves palavras, ele é Hutzpan, eu nem sei como traduzir. Eu sei que tem pessoas que traduzem, mas eu ainda não encontrei uma tradução que eu fique satisfeita. Audaciosos? Não sei. Eles são Hutzpanim.
E o que acontece? Essa mistura. São Alguém grossos. São fala de grossos. novo? Grosso. Grosso. Talvez mais grosso. Rude. 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 Mais ou menos. Mais ou menos, estou te avisando. Mais ou menos, mas sem dúvida nenhuma carrega essas coisas que você está me falando. Um pouco rude, um pouco audacioso, um pouco. É isso aí. Agora, o que aconteceu, gente? Que essa mistura da língua sagrada com essa língua laicizada, secular, ela foi o tempo todo uma embatendo com a outra, e o resultado desse embate foi que existem vários tipos de camadas e conversação em diferentes grupos sociais. Eu, por exemplo, se eu converso híbrido com uma pessoa, eu converso com outra, esse veio daqui, esse veio dali, esse daqui estudou Torá, esse daqui nunca leu nada, esse daqui é uma linguagem de comunicação para ele. Eu sei onde eu estou parada, eu sei de que camada. Quando eu falo camadas, é o seguinte, gente, a língua não é uma língua só de comunicação. O ivrito não é uma língua de comunicação. Oi, como vai? Alô? Eu moro aqui, você mora ali? A gente chama isso de linguagem de comunicação. Não. O ivrito carrega dele sentidos culturais, históricos, morais, étnicos, tudo que vocês quiserem. Não é uma língua de comunicação, não. Ok, e isso é que vai refletir essa complexidade da nossa diáspora, tá? É isso mesmo que vai acontecer com a nossa língua. E, claro, depois que se estabelece o hebraico, e a língua principal judaica acabou sendo o hebraico. Vocês sabem que o Yiddish foi dizimado com o Holocausto. 1/3 do povo judeu foi dizimado e o Yiddish foi dizimado praticamente. Então, não sei se entre esse público que eu estou conversando tem gente que lembra que nas escolas judaicas se ensinava Yiddish. Alguém lembra disso? Eu uma vez pesquisei. Eu não posso dizer que eu lembro, mas eu pesquisei isso. Na escola israelita de Porto Alegre, era ensinado o Yiddish. Se ensinava Yiddish, minha gente, não ivri. Depois passou a se ensinar ivri. Eu lecionei numa escola no Rio de Janeiro chamada Eliezer Steinberg, que era considerada a escola dos Reuter, dos comunistas. Ali se ensinava Yiddish. Depois, o Yiddish caiu em desuso e não se ensina mais Yiddish. Só o ivrit nas escolas judaicas, e é aí que o ivrit, como língua judaica, passa a ser a principal língua judaica, tanto na diáspora como em Israel. E isso é importante dizer, que é tanto em Israel. Israel é lógico, é a língua nacional, é a língua que se adota, né, no Estado de Israel, mas na diáspora também. Qual é a escola judaica que se preza que não vai estudar ivrit? Então, ela goza de um certo prestígio na diáspora também. E aí, nós vamos entrar num tema que é o seguinte, que é o tema que eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje. O que acontece? O que aconteceu nos últimos anos, na contemporaneidade, que aparece uma coisa chamada globalização, e com a globalização nós temos que... E começam a abrir portas para judeus na diáspora, com a criação do Estado de Israel. Então, o judeu ele pode entrar mais em alguns lugares como judeu. Agora nós estamos em época de guerra e as coisas estão um pouco, né, mexendo conosco de novo. Mas pensam até 3, 4, 5, até 6 anos atrás. Pensa no judaísmo americano, pensa nas pessoas que vivem... Eles não têm problema. E aí eles começaram a infiltrar-se, né? Começaram a se assimilar, tanto culturalmente como socialmente, e começa a se imprimir uma nova identidade coletiva. Não é a identidade do judeu sabra, nem do judeu sionista, é uma nova identidade que começa a aparecer na diáspora.
Claro que isso se dá por causa que enfraquecimento das raízes culturais judaicos entre os imigrantes, aumento de casamentos mistos, o número de judeus diminuiu consideravelmente fora de Israel. Agora, nessa realidade de judeus não judeus, convivem lado a lado as línguas judaicas, que perduraram durante centenas de anos como língua de criatividade cultural. E como instrumento de comunicação, essas línguas, tanto o ladino como o, digamos assim, o Yiddish, ele começa um pouco a se desgastar. Não que não existe ainda polos que cultivam essas línguas, tá? Entendam bem, mas elas se desgastaram. Elas definitivamente se desgastaram. E aí, o que acontece no mundo? O inglês tornou-se a língua franca no mundo atual e imprimiu de forma marcante uma influência tanto em Israel como no mundo judaico. Você sabe que em Israel a língua inglesa adquiriu, embora não oficialmente, um status extremamente poderoso como segunda língua, e ela vem influenciando de forma significante a língua hebraica. E isso eu sou testemunha disso, porque eu sou morá. Eu tenho alunos que eu dou aula em Israel, porque eu dou aula por Zoom. Eu tenho uma aluna que me disse semana passada, Morá, ela tem 12 anos, essa menina. Morá, você sabe que eu falo um pouco de inglês, eu não falo, não, ela é uma israelense, prestem bem atenção. Morá, eu falo um pouco de inglês, sabe? Eu ouvi muitas músicas, e eu vi que o inglês tem umas palavras iguaizinhas do que o ivrit. Doctor, ok? Aí eu digo, como é que é? Doctor, ela me diz, ok, pois ela me usou uma outra palavra. Sei, ela usou 5 palavras lá, nenhuma era de origem hebraica. E ela me disse, ó, eu entendo um pouco de inglês, Morá, eu entendo um pouco de inglês. Então, por aí vocês estão entendendo o que eu estou falando. Entretanto, mesmo sendo inglês a língua franca e hegemônica no mundo, ela não é reconhecida como uma língua judaica. Este lugar, paradoxalmente, é reservado à língua hebraica. Não tem muito jeito. O inglês, ele penetrou todos os doctorate, Israel, todas as universidades, falamos lá inglês, estudamos inglês, escrevemos em inglês, mas não é língua judaica. Esse status é reservado à língua hebraica. E o status adquirido pela língua hebraica no mundo judaico, ele se dá por causa de uma relação paradoxal que se estabeleceu entre Israel e a atual diáspora. E eu vou chamar ela, eu e alguns autores, né, que eu me identifico com eles, se eu pudesse, eu chamo ela de diáspora transnacional. Ok, e o que é uma diáspora transnacional? É um grupo de origem determinado que, apesar de se encontrar-se espalhado por várias regiões do mundo, ele preserva a sua origem coletiva de pátria histórica. E é o que acontece com nós, os judeus espalhados pelo mundo. Nós tentamos preservar essa origem coletiva da pátria histórica, que é Eretz Israel, Israel, se vocês quiserem. E vários anos os judeus de Israel apresentaram eles eram uma parte importante do judaísmo mundial, né? Há vários anos. Não dependem mais do sionismo, Israel não depende mais do sionismo, mas da própria existência do Estado de Israel e da solidariedade. Israel depende muito da solidariedade que se criou entre todo o povo judeu. Essa relação paradoxal nos ilustra, de um lado, a definição do Estado de Israel como um Estado judeu e como um Estado para o povo judeu, ou seja, a concepção que prevalece para muitos na diáspora é de que o Estado de Israel é parte integrante do povo judeu. E aí, após a criação do Estado de Israel, nós sabemos de todas as instituições que vêm apoiando o Estado de Israel, né, gente? Nós sabemos que essa relação recíproca, quando nós temos a festa da rua em Porto Alegre, sempre tem que ter o falafel, né? E a fila do falafel ela é bem grande, né? A fila de comer o falafel. Essa é uma relação que eu poderia dizer do que a diáspora tira de Israel.
E se a gente pensa do outro lado, todas as organizações judaicas que vocês conhecem, que apoiam o Estado de Israel, seja a Vitzu, seja a Hadassah, seja os amigos da Universidade de Israel, os amigos da Universidade de Beersheba, todas essas instituições filantrópicas mostram para a gente como a diáspora se dialoga com o Estado de Israel. Ok. Nós sabemos, por exemplo, que hebraico é ensinado em todas as escolas diásporas, todas as escolas judaicas na diáspora e também nas diversas universidades ao redor do mundo. Todos os departamentos de língua hebraica, em qualquer universidade que eu conheço, tem um cursinho de hebraico lá. O Chabad, que antigamente só falava Yiddish, hoje em dia fala hebreu. Você chega lá, eles falam com os filhos deles em Yiddish, mas eles falam em ivrit, e um ivrit bonito, fluente, não tem problema de falar com o pessoal do Chabad. Falam um ivrit muito bonito. Ok. Vou passar agora, acho que para finalizar minhas ideias. Também é uma coisa curiosa. Quem é o grupo majoritário não israelense? Quer dizer, quem são os grupos, né, que têm o melhor conhecimento da língua hebraica na diáspora? É o grupo majoritário não israelense e não ortodoxo. Aliás, desculpe, aqui, espera um pouquinho, estou me adiantando um pouquinho. O conhecimento da língua hebraica no mundo judaico é muito limitado. O ensino-aprendizagem da língua hebraica na diáspora tem sido um desafiador para todos aqueles que trabalham com a educação judaica. Professores, madrechim de movimentos juvenis, rabinos, líderes espirituais, nós temos um problema quando nós queremos ensinar ivrit. O ivrit não é ainda aquilo que a gente gostaria que fosse, né? E quem contribui muito para isso na Golá, na diáspora, é a diáspora israelense, cheio de israelenses por aí, vivendo em todos os lugares que vocês já podem imaginar, e eles contribuem para fortalecer. No entanto, os filhos deles já perderam um pouco dessa língua hebraica. Vamos adiantar um pouco para finalizar. Essa relação paradoxal nos ilustra, de um lado, a definição do Estado de Israel como Estado judeu, e como um Estado para o povo judeu, ou seja, a concepção que prevalece para muitos na diáspora de que o Estado de Israel é parte integrante do povo judeu. E é mesmo. Por um lado, o permanente apoio oferecido pelos judeus da diáspora a Israel e suas instituições cria uma dependência com a diáspora. Por outro lado, Israel ocupa um lugar significativo na vida judaica da diáspora, considerado como central na abordagem, no interesse e na ligação da existência coletiva judaica da atualidade. Essencialmente, a natureza dessa relação poderia ser definida como um currículo em permanente estado de mudança. É uma mudança paradoxal e multifacetada. Dessa forma, podemos reiterar que, na atual realidade sociohistórica, a língua hebraica tornou-se a principal língua judaica na diáspora, mas, ao mesmo tempo, um vetor não homogêneo de identificação linguística cultural e, consequentemente, da identidade judaica. É isso aí. Obrigado, eu gostaria de... Morá Esther. A gente fica super agradecido pela essa aula maravilhosa e aonde que a gente ia aprender isso se não fosse pela Morá Esther? E a gente... Eu adoro aprender hebraico, sou muito fã de estudar hebraico e eu queria fazer uma pergunta para começar, tá? O hebraico na diáspora está crescendo ou está diminuindo? Pois é, eu te diria o seguinte: por ser a principal língua judaica, as escolas ensinam ivrit, sim. Se você me pergunta, é aquela velha pergunta, mas a turma sai falando hebraico? A gente sabe que tem suas restrições, né?
A gente sabe que tem. Agora, se você me diz que ela cresce, é muito difícil eu te falar que ela cresce. O que eu posso te afirmar, que nós temos hoje em dia, acho que as instituições judaicas hoje em dia, entre elas, em sua maioria, estou falando de escolas, porque as sinagogas, que eu tenho contato com algumas e dei aula em São Paulo para 2 sinagogas também, uma mais conservadora, uma menos conservadora, mas eles cultivam, mas é a tal história. Eu sempre digo assim, e numericamente eu não posso te responder assim com precisão. O que eu posso te responder com precisão, sem saber se está crescendo, é que existe hoje em dia, sim, nas escolas judaicas se ensina ivrit. O nível não é satisfatório, não, na minha opinião. Você pergunta a minha opinião, eu acho que não é um nível satisfatório, não. E tem um outro problema, quando eu disse que a identidade ela é heterogênea, eu estou me referindo a pais judeus que não acham importante colocar os filhos nas escolas judaicas. Então, sabe, aqui aqueles que estão nas escolas judaicas vão receber não só a língua hebraica, porque não é verdade, é língua, cultura, coisas que transcendem a própria língua, né? Mas e todo aquele contingente de famílias judaicas que não acham importante colocar o filho numa escola judaica. Eu não tenho essa estatística para te dizer. Esther. Vou passar, então, a palavra para Bela e para o Ismar. Sim, Belinha. Oi, Moraes, Bela. Oi, Ismar. Moraes, Oi, tudo bem, boa noite. Moraes Ter, querida, muito obrigada pela sua palestra. Eu me encanto quando ouço falar na língua hebraica. E uma das coisas que mais me encantou sobre a língua hebraica é ter lido o livro El Rebelde de Jerusalém, que conta a história do Eliezer Ben Yehuda. Ele era obstinado, né? Era. Ele tinha aquela, se não fosse essa obstinação dele, essa vontade que ele tinha, e ele teve uma ajuda do sogro dele, né? Sim. Que inspirou e disse: tu tens que fazer com que o hebraico seja a língua oficial de todo judeu em todo o mundo, principalmente em Israel. E ele que incentivou o Eliezer ir morar em Israel. E uma passagem da vida dele lá, quando era já depois do bar mitzvah dele, ele foi mandado. Primeiro os pais mandaram ele para ser criado ficar um tempo no tio dele, né? É isso aí, é essa a história dele. E até o bar mitzvah. Depois ele foi para disse, bom, agora tu vai ter que ir para uma yeshiva. Ele vai para essa yeshiva e encontra esse rabino, que no final eu acho que foi o sogro dele, Sogro né? dele, é o sogro dele. Porque o Eliezer nunca podia imaginar, sendo hebraico, que é mais afeito à Torá e tudo, né, na parte religiosa, ele nunca podia imaginar que houvesse livros literários na literatura comum, assim, Claro, escrito que não fosse só a Torá, né? Porque isso, aí ele empresta um livro e a história era sobre Robinson Crusoe. isso aí, E aí, literatura. sabe que a inveja, quando não mata, enforca, né? Porque aí teve alguém que dedurou que ele estava lendo livros profanos E para o tio ele dele. e aí ele leva um puxão de orelha. Vem para casa e não sei o que e tal. E aí depois não teve jeito, porque esse que depois foi, eu não me lembro dele, que foi o Rabino, e que o mentor dele, e mandou uns livros de literatura mesmo assim, e ele se escondia em casa para ler
E aí, mas olha, o tio dele ficou uma fera, e assim foi. Aí depois ele foi para Israel e casou com a filha dele, né, É, da filha mais esse. velha. E realmente ele foi muito duro, tanto com ela, com o filho, né, que ele não admitia que eu falasse uma palavra se não fosse hebraico. Mas, enfim, no final das contas, ele deixou um legado de 10 volumes, né, Moraes Terra? Tem um De dicionário, chamam dicionário, dicionário, 10 sim, volumes, né? Com com palavras muita pesquisa que ele fez, muito. profunda. Ele Houve um. pesquisou dia e noite palavras, conceitos, tudo que a gente pode, assim, sabe, intelectualmente pensar, ele se debruçou. Ele deixou um É, jornal também, e no início, o e no Hatzari. início, e no início ele, ele semanalmente, ele tinha um jornalzinho, né, Moral Esther? Ele mandava Claro, uma lista de palavras novas no hebraico. E ele assim foi. começou escrevendo no jornal quando ele ainda estava lá na Rússia, tá? E Isso, depois ele começa a editar um jornal em Israel, e como você isso, disse, escrevendo. E ele isso, próprio começou a dar aula para professores. Foi tudo assim, isso. né? Maravilha, a história dele é maravilhosa. Pena que esse livro está esgotado há um bom tempo, né? Como é o nome do livro, você sabe em português? Eu li em espanhol, né? Ah, O Rebelde de Jerusalém, o né? É Rebelde, isso. o Rebelde. Eu li em inglês, O eu li em autor inglês. é Robert, e o autor é Robert St. John. É. Ok? Olha E aí, gente, Robert St. John, para quem quer ler a história, né, desse homem que acabou, a gente, em olha, perspectiva histórica, tem que agradecer a ele, tem que agradecer. o Daniel me ajudou, acabei que eu consegui esse livro num sebo, porque não encontrei em lugar nenhum, assim, sabe? É Mas interessante. muito obrigada pela sua palestra, um grande abraço Ah, obrigado e vocês de estarem é, compartilhando comigo esse momento, estando comigo. Obrigado, Belinha. Mas, Vou passar a palavra, então, para o nosso queridíssimo doutor Sander Friedman. Esther, linda tua palestra. Não consegui pegar exatamente no início, mas dá muita vontade de conversar muito aí sobre muitos assuntos que tu colocaste. É, assim, são muitos assuntos, mas queria te fazer uma pergunta e queria te fazer um comentáriozinho. Uma, como é que foi essa criação de dois hebraicos completamente diferentes? Um que é o falado e o outro que é o escrito das notícias de jornal, das notícias de rádio. Eu passei 1 ano e meio em Israel, aprendi, eu falava muito bem mesmo, tinha um hebraico avançado, mas era muito difícil ler um jornal, ou mesmo entender as notícias, era um esforço grande, é um hebraico diferente, né? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é na verdade, um comentáriozinho. Pelo A impressão que eu tenho é que o que encerrou com o Yiddish foi Israel, porque o Yiddish era a língua dos judeus, mas de repente os judeus não eram só os judeus da Europa Central, da Europa Oriental, não eram só os judeus que vinham da Alemanha, né, da do Europa leste europeu. Oriental e Central. Israel mostrou que nem tudo no mundo judeu era Yiddish, né? Então tinha os Mizrahim, né? Tinha o Sefaradim. Então, por exemplo, eu tive aula na Universidade de Barilã em ladino. Olha só, É mais fácil que espanhol, porque o ladino não é espanhol, é português arcaico. é verdade. Parece espanhol. É muito mais fácil de entender do que o espanhol. Então, assim, é, essa que é a minha impressão. O comentário que eu queria fazer é o seguinte, é que o ensino do Yiddish na diáspora, o Yiddish ele tem um papel ideológico. Não foi só por acaso. O Yiddish ele teve identificado com o nacionalismo judaico
da Rússia. da Europa do Leste. Ou seja, era uma pretensão dos judeus russos da União Soviética de serem reconhecidos como uma das mais de uma centena de etnias que compunham a União Soviética. E eles se diziam como russos de fala Yiddish, mesmo que eles fossem ateus. Então, o Yiddish ele era cultivado por dois grupos que eram totalmente opostos ideologicamente. Os ateus comunistas soviéticos, que pretendiam ser reconhecidos como um povo, uma etnia russa, que era o pessoal ligado ao Bund, e que levaram isso para fora da Rússia com o advento do Barão Hirsch, das colônias do Barão Hirsch, e o hebraico. Os bundistas não reconheciam a necessidade de um retorno para Israel. Eles não reconheciam qualquer relevância do retorno para Israel. Para eles, não fazia diferença se os judeus saíssem da Rússia para o Brasil, para o Quênia, para a América Latina, para qualquer lugar do mundo, ou então para o leste asiático. O importante é manter a identidade judaica soviética. E isso contrasta completamente com o grupo que ensinava o hebraico, que eles eram sionistas. O Bund era anti-sionista. O sionismo era uma contestação da possibilidade dos judeus se integrarem numa sociedade soviética, socialista, comunista, ateísta. Então, recuperar, manter. Eu não estou te ouvindo. Sander. Sander, fechou o teu microfone. Teu microfone, por favor. Pronto. Agora, então, um trabalho de recuperar um vínculo na época palestina, com uma terra judaica assim definida na Bíblia, seria um absurdo para o bundista. Enquanto que para o sionista moderno, isso também era de esquerda, né? Mas nem todos, o hebraico fazia sentido. Então, ficava tudo fragmentado. A língua era também um fronte de luta interna entre os grupos judeus, né? Então, é isso. Tem muito mais para falar, mas está muito bom. Obrigado. Mas eu quero te responder que eu concordo contigo em algumas coisas e outras só parcialmente. Então, vou lá. Que ótimo. Deixa eu te escutar. Vou lá. A primeira coisa que você me perguntou, que você colocou, como é que você morou em Israel 1 ano e meio e teve dificuldade, né? Assim, foi aí que você teve que entender um hebraico, por exemplo, de jornais, né? Eu quero te dizer que a passagem de uma língua para outra ela é difícil, sim. Em se tratando de línguas mais parecidas, por exemplo, do português para o espanhol, a gente fala um portunhol, todos nós falamos espanhol, não? Então, é mais fácil. Quando se trata de a passagem de uma língua semítica, do português para uma língua semítica, que é o ivrit, ela é dura. Ela é difícil, porque o ivrit é escrito da direita para a esquerda, com letras assim. Olha, tem tantas diferenças. Então, essa dificuldade que você me colocou, eu entendo, eu acho que ela é real, e eu acho que ela é isso mesmo. Entende? Essa dificuldade que você teve. Agora, entrando na minha palestra e te responder, é o seguinte, eu não tive tempo de falar de que na hora que no momento que houve esse renascimento da língua hebraica, ela foi muito inspirada na Mishnah. Isso eu não tive tempo de conversar com vocês. Na Mishnah, ou seja, ela não é uma língua engessada como é a língua bíblica. Ela é uma língua de interpretações, porque a Mishnah, toda a tradição oral, a Mishnah, o Talmud, é uma língua de interpretações. E o Renascimento ele vai se inspirar muito nessa linguagem. Nós chamamos essa linguagem de linguagem mais
flexível. E o próprio Yiddish, que é uma língua judaica, ela se inspira na linguagem oral, mishnaica e talmúdica. Ok, isso é uma coisa que eu queria te dizer. A segunda resposta que eu quero te dar, eu acho que qualquer língua, ela é campo de batalha. Qualquer língua. Não é o Yiddish, não é o português, não é o italiano, não é toda língua é um campo de batalha. E por quê? Você me falou dos yiddishistas como uma digamos assim, uma corrente ideológica, mas qualquer língua ela é um campo de batalha. E eu vou te dar agora um exemplo rápido que eu dou para todos os meus alunos quando eu entro numa universidade. Eu digo assim para eles, a língua hebraica é uma língua de sentidos, ela não é uma língua de comunicação, ela é uma língua que impregna, carregada de sentidos que a gente disputa por esses sentidos. Quando eu digo, e eu acho que eu vou ter de... vou ver se você me pega, aqui, ó. Achat, shtaim, shelosh, arba, chamesh, shesh, sheva. O que eu disse? Fala para mim. Sander. Bota o microfone. De 1 a 7. 1 a 7. Muito bem. Como é que se grafa a palavra 7 em ivrito? Sheva. Com que letras? Shin, Veit, Ein. Perfeito. Como é que se escreve semana? Shavua. Com as mesmas raízes? Mesma raiz. A semana tem 7 dias, né, meu amigo? Por isso que o hebraico é fácil. Oh, não, eu quis te mostrar o sentido das palavras. Quando você fala semana, você não está falando do número 7, mas quando você fala em Ivrit, Sheva, Shavua, você está se referindo ao número 7. E Você não quer tem ver uma outra? tem um elemento passivo em Shavua, né? A palavra é meio passiva, Shavua. Shavua. Feito do 7. Agora eu vou te mostrar uma outra, e que eu falo sempre com meus alunos. Shabat. Shin, que letras são? Fala para mim. Shin, Como é que você Veit, Tav. escreve? Shin, Shin, Veit, Veit, Tav. Shin, Veit, Tav. O que quer dizer Shabat? Lashevet. Não, Não é não, amigo. descansar. É Descanso. cessar. Não. Descanso não. Cessar. Cessar. Parar. E sabe o que quer dizer fazer uma paralisação em hebraico? Shvita. Lashevet. Shvita. Não. Shvita. Você paralisa. Sim. Você paralisa todo mundo, está cheio Mas de tudo tem o mesmo maçãs no sentido, mundo. tudo tem a mesma raiz de sentido. É a mesma raiz. Então, a palavra Shabat é cessar. E todo mundo fala que é dia de descanso. É dia de descanso, porque é cessar o trabalho. Só que em português, sábado não é cessar, mas em ivrit é. Isso é um campo de batalha, meu amigo. Isso é um campo de batalha. Aqui tem uma batalha. Quando eu falo palavras, eu tô disputando espaços. E agora, quando você me falou do Bund, então eu vou te falar. O Yiddish também é uma língua. Ela realmente foi... Não é que ela surge com os bundistas, não é verdade. Não. Os bundistas, só um minutinho, eles eram judeus russos, e como judeus diaspóricos russos, que pertencem ao grupo dos ashkenazitas, eles falavam russo. Esse grupo dos bundistas, que por um acaso também falava Yiddish, eles realmente eram um grupo ideológico de esquerda que acreditavam que a solução do povo judeu não é o sionismo. Até aí eu concordo contigo. Agora, Nem o em judaísmo. que eu discordo de você? Espera um pouquinho. Em que eu discordo de você? O Prêmio Nobel da Literatura em Yiddish, quem foi? O Singer. Quem foi? O Singer nunca pertenceu ao Bund. E foi o Prêmio Nobel da Literatura. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que, por um acaso, esse grupo que você me falou, sim, eram judeus que falavam Yiddish. E esse grupo de bundistas, de judeus, de orientação de esquerda,
vieram para o Brasil entre eles e fundaram escolas no Brasil. A escola Eliezer Steinberg, no Rio de Janeiro, é uma escola de budistas. Tanto é que tem um movimento no Rio de Janeiro chamado ASA, que é um grupo de judeus de esquerda, ASA. Mas não é por causa do Yiddish, não é a língua que eu quero que você entenda. Eles, por um acaso, realmente conhecidos como judeus budistas, aí sim. O Bund é um movimento ideológico de esquerda, mas não o Yiddish, não o Yiddish, por favor. Bom. Carlos? Obrigado, Sander. Vou passar a palavra para o nosso queridíssimo Mário Becker. Em poucas palavras, foi muito interessante, motivante, Esther, a tua apresentação. E uma pequena observação. Eu acho que, do pouco que eu conheço do hebraico, o shoresh é a raiz da solução. O hebraico é uma língua quase que matemática, apesar que é uma boa temática, mas ela é uma língua extremamente fácil de aprender. Isso é uma impressão minha. Eu fui aluno do Machon Lemadrechei Chutz Laaretz, como Talema, e lá que eu fui aprendi aluna hebraico. e fui morar. Eu fui aluna e fui morar. Bacana. Eu fui do Marzor Lametet. Mas, de qualquer forma, o aprendizado do hebraico, ele inflama muitas pessoas se elas se atêm ao shoresh. Quando você fala Shabbat, Shvita, Shvita, né? Paralisação, essa é uma ação extremamente inteligente, entende? Então, acho que quem quer aprender hebraico tem que se dar conta que o shoresh, a raiz, leva ele para dentro, é como se fosse entrar no corpo humano, só que aí é o corpo linguístico. Tá? Se a pessoa consegue se liberar de certas limitações, passar de uma língua semítica, com todas as diferenças, direita e esquerda, letras diferentes, para uma língua latina, tá? Se ela consegue, sendo brasileiro, português a sua língua de origem, se ligar no shoresh, aí tu tens, é quase que uma ligação matemática, que é uma boa temática. Eu quero te dizer que eu acho que sim, a língua hebraica ela é muito inteligente. Eu não diria que ela é matemática, porque aí eu já estaria entrando num terreno que é um pouco pessoas que não sei, mas que eu acho que ela é uma língua muito inteligente, ela é uma língua muito compacta, eu quero dizer para vocês. Ela não tem o mesmo, digamos assim, número de palavras e adjetivos, por exemplo, que nós temos no português, né? Ou no espanhol, ou no francês, se vocês quiserem, mas ela é uma língua realmente inteligente. E se você consegue estabelecer essas relações, Mário, se você consegue estabelecer essas relações entre a família de raízes, eu acho que ela realmente ajuda, Mário, ajuda muito. She'elah, she'elon, mish'al, tudo da mesma raiz, não é? Sefer Tzifriá, mas às vezes, na hora de traduzir, a gente um pouco vai encontrar que o que faz lógica no ivrit não faz muita lógica quando traduzido para o português. Se você entende, às vezes, isso que você me falou pega, às vezes não pega. Ela pega mais para um cara que é um israelense, que ele é sabra, mas para o cara que tem uma segunda língua como ivrit, essa relação, eu acho que ela ajuda, tá bem? Me entenda bem, Mário. Ela ajuda, mas ela não é suficiente. Por quê? E eu vou te explicar por quê. Porque o referencial que nós temos de língua é a nossa língua materna, claro. É a nossa língua materna. Hoje em dia eu não tenho língua materna, eu quero dizer para vocês que é uma confusão só quando eu falo. Eu falo em inglês, eu falo em português, eu falo em espanhol. Eu não tenho mais língua materna, mas eu tenho, sim, um apego
a língua hebraica e eu tenho uma paixão por aquela língua. É uma questão assim que ela surge de dentro de mim. Mas então, o que eu quero te falar, Mário? Respondendo a você, cada um tem um referencial, entende? Então, o brasileiro, ele tem o referencial dele em qual? A língua dele é o português. Então, ele vai trazer as relações para a língua de referência dele, que nem sempre essa família de línguas vai fazer o mesmo sentido que ela faria para um israelense. Mas eu concordo contigo que ela facilita e facilita muito. Só uma observação de 28 segundos. A única dificuldade que eu encontro quando eu ouço a Reshet Bet, quando eu vejo a televisão de Israel no meu celular, quando eu quero escrever, é o Taf, Tet, o Aleph, Hei, Ain, o Shin e o Samer. De resto, se a gente se liberta o som S, C, Sin ou Samer, né? Ou a falta de som Aleph, Hei, Ain, eu acho que a gente está viajando em voo de cruzeiro. Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Aí eu vou entrar aqui. Aqui sou eu que vou entrar como morar. E eu vou te explicar. Às vezes chega um cara para mim, eu já tive muitos alunos na universidade, né? Não são da nossa coletividade normal, aberta à coletividade na URGS, chega para mim morar. Como é que é aquela palavra ali que diz ali, por exemplo, aba? Aí eu digo, aba, aba. Amigo, me escreve. Não me diga aba. Porque você me escreveu Aleph, Bet, Aleph é pai. Mas se você me escreveu Aleph, Bet, Rei, é outra coisa, minha amiga. E se você escrever Aleph, Bet, Rei, é outro babadinho. Então, a fonética, não, meu amigo. Não vai, não. Não entra por essa, não. Tá, Mari? Fora isso, é sinal verde. Ou então você nunca viu aquelas pessoas assim, você está sentado num grupo, todo mundo entendidíssimo, e chega para você e diz assim, ai, que bonitinho, shalom, shalom. Ah, porque o S é sinal de serenidade, porque o H é sinal de, sei lá eu, qualquer coisa, porque o A é sinal de amor, porque o Lamed é sinal de leveza, porque o O... Amigo, amigo. Interpretações. Nem isso. Está viajando na maionese. Né, Belinha? Né, Belinha? A Belinha fez assim para mim. Não tem como. Não tem como. Não se atenham à linguagem fonética, se atenham à escrita, que ela é a base. Morá, Esther, a gente às vezes aprende, a gente assiste aula de cabala e as professoras Moroto de cabala, elas gostam muito de dar significado para cada letra hebraica. Que era isso que tu estava falando. Como tu vê isso? Olha Significado aqui, místico. O Aleph é tal coisa, o Bet. eu sou obrigada a dizer para vocês que eu não entendo muito de Kabbalah. Não entendo muito de Kabbalah. Eu sei que existe na Kabbalah, eu chamo Kabbalah, Tá bem? existe uma interpretação, tá? Que cada letra das 22 letras do alfabeto hebraico, que elas representam qualquer coisa lá. Mas eu, pessoalmente, não me sinto à vontade de responder a essas questões, porque eu não conheço elas muito bem, eu nunca me aprofundei muito, o que eu posso responder com uma certa propriedade através de uma pergunta dessa, eu digo o seguinte, a Cabala, ela tem toda
uma linha de pensamento que é própria dela. É própria dela. Então, talvez, para pessoa que está lá dentro, isso possa fazer algum sentido. Agora, para uma pessoa, como, sei lá, uma pessoa eu sou linguista, em primeiro lugar. Eu fiz estudos da linguagem, eu pesquiso, eu vou fazendo pesquisas na área da linguagem, e, logicamente, o hebraico, porque eu amo essa língua, não tem por que não pesquisar a língua hebraica. Então, eu me reservo a responder essa pergunta. E, às vezes que eu escutei, eu particularmente escutei, eu escuto, mas eu não consigo entrar nessa. Não sei se eu... Respondeu perfeitamente. Deixa eu tirar uma curiosidade também. Como tu é uma moral experiente, né? Eu sou um cara bem apaixonado pelo hebraico e eu estudo hebraico. E como é que tu vê o aprendizado do idoso no hebraico? Eu acho, olha aqui, eu sou uma morá que dou aula para vários segmentos, vários recortes. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com adultos, eu trabalho com adultos israelenses, trabalho com adultos da diáspora. Eu acho que tudo, Carlos, como qualquer coisa, o Ivrita é um campo de conhecimento que, se você, como adulto, está aprendendo, eu acho que eu não vejo nenhum problema de você estudar, se aprofundar, crescer, sabe, mergulhar. Nenhum problema, não vejo. Nenhum, 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 nenhum. Que ótimo. Deixa eu fazer um comentário, então, do meu aprendizado de hebraico. Olha só, para quem é idoso e quer começar a aprender hebraico, já vou dizer um subproduto do estudo do hebraico. A gente fica muito mais inteligente. A gente fica muito mais desperto. Olha, eu me sinto assim, eu não vou dizer rejuvenescido, porque eu sou um velho muito ativo, sabe? Não vou dizer, mas sim, mas que me abriu muito a mente, sim. E vou dizer em que me deu facilidade na informática, que é outro campo que eu gosto muito. E sou metido a fazer alguma coisa na internet, principalmente na área de site, né? E eu recomendo para qualquer pessoa estudar hebraico, independente da idade. Então, agora, com o comentário da Mara. Eu acho assim, olha, eu já tive alunos que nada a ver com nada, me disseram, eu quero estudar hebraico só porque ele começa do lado oposto. Só porque é do lado oposto. Porque se eu escrevo português, eu vou escrever da direita para a esquerda, o ivrita eu vou escrever, aliás, da esquerda para a direita, o ivrita eu vou escrever do lado oposto. Então, esse movimento, sabe? Essa coisa de movimentar o lado direito com o lado esquerdo, Sim. isso certamente tem que trabalhar alguma coisa dentro da gente, né? Sim, mexe muito, mexe Certamente. Eu tenho que escrever o português. alargamente. Como não? Como não? Eu, de repente, e eu conheço senhoras que já chegaram para dizer, eu não tenho nada a ver com língua hebraica, eu não sou judia, não quero nada. Só porque mexe com a direita, esquerda, direita, eu quero. E tem Boa. nisso algum fundamento. Vai lá. Deixa eu perguntar outra coisa, então. Também tem um dos motivadores, né, do estudo de hebraico é o lado, não vou dizer assim místico, mas místico sim, o lado religioso, o lado Religioso. sagrado do hebraico. Eu não digo assim para nem tanto aprender a ler as rezas, isso a gente vai aprender de qualquer maneira, mas é aquele sentimento do sagrado, sabe? Para mim, eu tomo banho de letrinhas hebraicas e me sinto abençoado. E são coisas assim que a gente pode cultivar, que é uma coisa tão boa, né? Mergulhar naquele texto do hebraico e se sentir abençoado. Mesmo sendo a história do Kibbutz Zardof, por exemplo, que tem no Ivrit Minat Halá. Você sabe o que eu, assim, complementando o que você disse, eu acho o seguinte, para mim, mas aí é para mim tem
uma coisa diferente quando eu leio no hebraico uma mesma reza e eu leio no português. Para mim é uma coisa diferente, que eu não sei É muito explicar o diferente. estranhamento que causa para mim. É um Para mim, estado de eu espírito sei muito diferente, bem claro. português, eu falo português, eu leio português, mas eu sinto um estranhamento. E o que é o estranhamento que eu sinto? É que é como se as palavras batem para mim de uma forma diferente, de uma forma diferente. Eu sinto isso também. Então, você também sente isso, Sinto, mesma coisa. E toda vez assim que por exemplo, eu estou na Cibra, eu estou lendo, eu não sei ler em português, eu corro para o ivrit. E agora que eu estou fora, então se eu vou numa sinagoga mais, né, progressista, eles falam muito inglês, vocês sabem. E pulam o tempo todo, porque ninguém sabe hebraico, coisa nenhuma, o negócio é falar inglês. E eu digo, mas o que é isso? O que é isso? Isso não é não é a minha praia. Aí você vai falar, em vez de Lord, my Lord, my Lord, my Lord, ok, my Lord, mas deixa eu, com Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, deixa eu ficar na minha aqui. Bate para mim diferente. E esse bate diferente, eu, hoje em dia, sei explicar para mim, sim, o que é isso. Eu acho que o ivrit carrega, a língua hebraica, ela carrega dentro dela uma, como é que eu digo? Ela vai muito além de palavras, ou seja, da sintaxe, sabe? Tem uma magia. Ela carrega dentro dela, sabe? Um conteúdo que é difícil, às vezes, da gente traduzir em língua. Na língua, seja no português, seja no inglês, seja no grego, é difícil, é difícil. E vocês sabem que uma vez também eu peguei isso, assim, eu tive esse insight, sei lá, eu estava lendo e de repente eu peguei no português, assim, não, isso não pode ser nem a tradução, por mais fiel que ela seja, ela às vezes não expressa para mim o que ela expressa quando está escrita em ivrit. Em hebraico, é intraduzível, é interpretável. Morá, eu vou agradecer. O Sander quer falar, mas eu já vou avisando. Nosso tempo está esgotado. Eu vou passar a palavra para o Sander, que vai ser muito resumido, para a gente não extrapolar aqui a boa vontade da nossa convidada. Vai lá, Sander. Eu tenho ainda um Então, pouquinho de tempo. Vai lá, Sander. Então, sobre aquela coisa do hebraico, do jornal, do rádio, da televisão, especialmente da rádio, mais que da televisão. A televisão é mais informal. O hebraico ficou assim na rádio, não sei nem se continua assim, porque eu estou falando de coisas de 42 anos atrás. Então, tem mudado muito. Mas vou fazer uma comparação com o Hochdeutsch. Né? Com o quê? Com o quê? O Hochdeutsch. Ok. Na Alemanha, no rádio, na televisão, no jornal, tu escutas o Hochdeutsch, que é um alemão que se diz que é um alto alemão, muito correto, né? Mas isso é falso, né? O fato é que é o alemão da Prússia, de Berlim, fala em Berlim, mas é considerado Hochdeutsch, porque o alemão de uma parte da Alemanha não consegue entender o alemão da outra parte da Alemanha, porque é tudo dialeto, entendeu? E o Yiddish, ele nasceu um dialeto alemão. O Yiddish é um dialeto alemão que tem salpingos do hebraico, salpingos de outras línguas. Minha avó escrevia em Yiddish, mas... Não estou te ouvindo. Sander. Microfone, Sander. Minha avó escrevia em Yiddish usando as letras em hebraico. Eu, se sair daqui do Brasil e me encontrar com algum judeu brasileiro na Europa, ninguém vai estar dizendo que eu falo que eu estou falando uma língua judaica, só porque eu estou falando português. Quando é que o Yiddish se tornou uma língua judaica? Essa é a minha pergunta, né? Ok. Eu posso te falar porque eu pesquisei um pouco e eu quero te corrigir aqui. O Yiddish, Ótimo, o Yiddish realmente é uma língua
que veio do alto-alemão, né? Vocês falam alto-alemão, se fala assim, é? Você acabou de falar para mim agora? Microfone, Sander. O É Yiddish, o correto, Hochdeutsch, a mão então, certa. o Yiddish, ele contém essa língua que você diz mais erudita, né? Se a gente poderia assim falar, mas ele contém dentro dele mais de 60% de palavras do hebraico. Mais de 60% de palavras do hebraico. Isso pesquisado, isso é um dado que eu estou te trazendo em cima de pesquisas que foram feitas. Adorei saber. Então, é bom você saber que a fonte do Yiddish é o Ivrit. Sim, é o Ivrit, sem dúvida nenhuma. E as pessoas que... Olha, eu te falo porque eu dei aula para yiddishistas. Eu dei aula para alunos yiddishistas, inclusive em Porto Alegre, alguns deles moram em Porto Alegre. É incrível, incrível. Quando eu falava com eles, estava dando aula, ele falava assim, não, mas eu conheço essa palavra do Yiddish. Ah, mas eu conheço aquela palavra do Yiddish. Ah, mas eu conheço essa palavra do Yiddish. O Yiddish contém 60% de Ivrit. Legal. Obrigado, Sander. Obrigado, Moraes Ter. Agradeço muitíssimo, Moraes. A gente aprendeu muito. O nosso grupo de estudos é maravilhoso, porque tem palestras como a palestra da Moraes Ter. E eu não fazia ideia como eu ia aprender coisa hoje. Cada vez, cada pergunta, cada resposta foi de muitíssimo valor. Então, Moraes Ter, vou te passar a palavra para os teus comentários finais e encerramento. Ok, eu gostaria imensamente de agradecer, primeiramente, esse contato, né? Como eu estou longe com a Cibra, então é muito bom compartilhar com pessoas, amigas, pessoas que eu tenho relações de amizade, carinho, nem que for através de Zoom, me aproxima de todos vocês. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que entraram nessa conferência, nesse bate-papo, e gostaria de falar com vocês que a língua hebraica, eu quero dizer para vocês, ela não é só a minha, a tua, ela é uma língua que vocês pensam bem, ela tem uma unidade que ela nos preservou mais do que, às vezes, as próprias sinagogas ou o próprio templo. Foi a língua que nos conservou, foi a língua que deu para nós um esqueleto, para nós continuarmos, sabe, passando essa cultura, essa tradição, essa fé, se vocês querem. Eu digo essa civilização judaica, foi a língua que nos permitiu isso, mais do que, às vezes, a sinagoga. Legal. Leitraut. Leitraut. Até mais. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Esther. Um beijo para todos. Bah!